E aí, malucada que vai mudar o mundo, tudo bem? Como é que vocês estão, seus abençoados? Estamos chegando aqui para mais uma reflexão, para mais uma palavra aí para edificar a tua vida, para mais um conteúdo que é ativacional. Aqui a ideia é que a gente sempre tenha contato com os conteúdos e saia transbordando e já saia fazendo. Então, desde já eu queria pedir que você aí pudesse dar o seu like, curtir, compartilhar e comentar aqui, para que o YouTube entregue esse conteúdo aí para mais e mais pessoas que precisam ouvir essa palavra, que essa palavra possa fazer sentido para você e para muita gente. Então, por favor, curte, compartilha, se inscreve aí no canal pra gente e bora lá para nossa mensagem de hoje. Quero compartilhar uma história bem conhecida de todos, mas que faz muito sentido, e quero tirar aqui alguns pontos-chave que eu selecionei aqui, que eu acho que faz muito sentido. Faz sentido na minha vida e acho que faz sentido compartilhar com vocês, já que a ideia aqui é sempre transbordar. Então eu trago hoje aqui a parábola dos 5 talentos, né, que é uma história bastante conhecida de Jesus aí. Para quem ainda não conhece, está em Mateus 25, do 14 ao 30. E vou contextualizar aqui. Jesus estava contando sobre o reino dos céus, enfim. E aí ele conta uma história de um senhor que ele, antes de fazer uma viagem, ele chamou 3 dos seus servos e resolveu distribuir talentos para que eles administrassem cada um conforme a sua capacidade. E um ele entregou 5, o outro ele entregou 2 e o outro ele entregou 1. O que recebeu 5 saiu imediatamente, logo fez outros 5. O que recebeu 2 também duplicou, e o que recebeu 1 correu, escondeu, enterrou, porque ele ficou com medo de ser roubado e não ter nada para devolver para o mestre dele. E aí o Senhor voltou depois de um tempo e cada um foi prestar contas aí do que tinha feito com os talentos que tinha recebido. E os 2 primeiros que dobraram os talentos foram considerados servos bons e fiéis, e obviamente aquele que enterrou foi chamado de servo mau e imprudente. Inclusive o que ele tinha foi tirado e foi dado àquele que tinha os 10 talentos, né? Os 5 que ele tinha, mais os 5 que ele conseguiu multiplicar. E aí agora eu quero selecionar alguns pontos-chave com você aqui. Primeira coisa, o Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. É assim que Deus faz com a gente. Ele sabe a capacidade que Ele colocou dentro de nós, Ele sabe os talentos que nós temos, e a única coisa que Ele pede é que a gente multiplique esse talento. Não interessa se eu considero um talentinho ou não, se eu sou uma formiguinha ou não. Sabe, às vezes a gente acha que não tem talento ou não tem o suficiente, mas às vezes a gente, só com um olhar, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. Só de parar para ouvir, a gente consegue mudar o dia de uma pessoa, né? Obviamente, quem tem recursos financeiros para multiplicar, que seja abençoado nisso, mas quem ainda não tem, que multiplique seu talento culinário, o seu talento artístico, a sua música, né? A sua arte e interpretação, a sua facilidade com algum assunto, ensinar, né? Compartilhar. Então, assim, existem milhões de talentos aí que podem ser compartilhados, e Deus sabe a capacidade que cada um de nós carrega. Então esse é o primeiro ponto. Cada um recebeu conforme a capacidade. Segundo ponto, aquele que recebeu 5, ele logo saiu, ele foi o primeiro a sair, sabe? É muito interessante assim quando uma pessoa é transbordante, porque é assim que ela faz mesmo. Ela recebe a missão, bora lá, vamos tocar o terror e vamos que vamos, e já fez logo os seus 5. Por quê? Porque ele confia primeiro em Deus, que foi abundante em talentos com ele, e ele confia na capacidade dele também de multiplicar aquilo que Deus deu para ele. E ele também foi o primeiro a prestar contas. Ele foi o primeiro a sair e foi o primeiro a prestar contas. Ou seja, é uma pessoa proativa e uma pessoa que realmente transborda. E aí,
Vamos agora pegar o outro extremo. O cara de um talento, que recebeu um talento só. A primeira coisa que ele faz é dar desculpa. Ai, Senhor, eu sabia que o Senhor é muito severo, que o Senhor é um homem que colhe onde não planta, e aí eu fiquei com medo de perder o seu talento, e aí eu fui lá e enterrei ele. É engraçado, né, que assim, nós seres humanos, a gente tem essa tendência a ser mimizento, a dar desculpa de tudo para justificar as nossas faltas e a nossa improdutividade, né? Todos nós temos isso. Alguns conseguem domar isso e não digo nem domar. Alguns de nós conseguem alimentar mais aquele servo bom e fiel que multiplica talentos do que esse mimizento. Mas infelizmente uma grande parte das pessoas ainda prefere alimentar esse servo mimizento aí que fica dando desculpas e não cumpre seu propósito. E aí não tem jeito, né? Os dois primeiros que multiplicaram foram considerados servos bons e fiéis, que foram fiéis no pouco e ganharam muito para administrar. Aquele que não conseguiu nem colocar no banco para receber juros, esse foi tirado o que ele tinha, dado para o que tinha mais, e ainda a parábola diz que ele seria lançado a um lugar que teria choro e ranger de dentes. E é assim, meus amigos, é assim quando a gente, sabe, fica enterrando os talentos que a gente tem, é assim quando a gente fica assim olhando só para a capacidade do outro. Ah, o outro fez mais 5 porque ele tinha 5, né? Oh, o outro fez mais 2 porque tinha 2, eu ganhei um só. Cara, mas multiplica o que você tem. Deus sabe da sua capacidade, Ele te deu aquilo que você tem capacidade. A partir do momento que você multiplicou essa capacidade, Ele te acrescenta mais. Sabe? Eu sou testemunha disso e se você observar a vida de uma pessoa próspera, e próspera eu não quero dizer somente rica, uma pessoa próspera, uma pessoa que se desenvolve em qualquer área que ela se dispõe, é isso que ela faz também, ela multiplica o que tem, ela não fica se comparando, e à medida que ela vai multiplicando, as coisas vão acontecendo e parece que ela está ligada numa fonte que nunca para de injetar as coisas nela e ela continua sempre transbordando. E a vida é realmente sobre isso. Está conectada à nossa fonte, que é Deus, e está transbordando. Se a gente começar a represar o talento, represar aquilo que Deus transborda, a gente vai virar uma represa, e uma represa ela vai acumulando água parada. A água parada chega um momento que ela fede, sabe? Então a ideia é sempre transbordar, porque aí Deus vai estar sempre renovando, sempre injetando mais. Opa, esse cara aqui já transbordou, manda mais para ele, porque ele está transbordando. Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Você tem um talento que é só seu, porque existem pessoas que só vão se levantar ao ouvir a tua voz, existem pessoas que só vão sair do lugar seguindo o teu exemplo. Não adianta você falar assim, tem muitas pessoas que fazem o que eu quero fazer. Pode haver pessoas que milhões de outras pessoas com talentos podem chegar a ela e tentar tirar ela do lugar. Ela não vai sair. Mas você, porque a sua história se conectou com a dela, o seu jeito de falar se conectou com o dele, enfim, de alguma forma você vai se conectar com essa uma pessoa e ela vai sair do lugar. Então todos nós temos talentos únicos, sabe? E o que eu quero deixar para você é esse incentivo para transbordar na vida das pessoas, para começar a multiplicar os seus talentos. Eu sei que a partir de agora, desse momento, você deixará de ser um servo mau e imprudente para ser um servo bom e fiel, para transbordar na vida das pessoas. E comece transbordando, compartilhando esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, dando seu like aí, fazendo seu comentário, para que essa comunidade aí dessa malucada cresça cada dia mais e a gente consiga transbordar em cada dia mais lugares. Beijo no seu coração, que você agora é um transbordante.